Programa Município em Ação. Todos os dias deixando você por dentro do que acontece na administração municipal. Sexta-feira, 14 de fevereiro, este é o programa Município em Ação, que vai ao ar todas as sextas-feiras na Rádio Aparecida FM e também em nosso canal do YouTube, Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. As atividades do CRAS estão iniciando neste ano de 2025 e eu recebo aqui nos estúdios a diretora de assistência Márcia Refle para a gente conversar um pouquinho a respeito destas atividades. Márcia, a gente fala muito em grupos de serviços de vínculos. Explica pra gente o que são esses grupos. O grupo de serviço de convênio e crescimento de vínculos, a gente oferta aqui no CRAS com diversas faixas etárias. Nós temos de 0 até 60 anos de idade. A princípio, a gente está abertas as inscrições para o grupo das crianças de 6 até 13 anos e de 14 até 17 anos. Esses grupos, então, são trabalhados com aquelas pessoas que têm o CAD único. Fala para mim quais são os pré-requisitos, quem que pode participar desses grupos, porque eles são oferecidos gratuitamente, né, para a comunidade, mas tem aí uma regrinha. Explica pra gente. Para poder participar no grupo de serviço de convênio e crescimento de vínculos, as crianças ou a família precisa ter o cadastro único. Quem não tem e tem interesse em participar e se enquadra, pode comparecer no CRAS nas segundas à tarde, terça, quarta e sexta e fazer o cadastro único aqui com a Fernanda. Após isso, é analisado os critérios e eles podem fazer a inscrição para participar dos grupos do serviço. Nós temos o educador social, nós temos uma técnica de referência que é a Andressa, que vão fazer todo esse trabalho com os adolescentes de acordo com a tipificação do serviço. Nós vamos ofertar esse ano nas quartas-feiras, no período da manhã e tarde. Nas quintas-feiras, vamos ofertar a oficina de karatê e jogos recreativos, onde as crianças vão ficar o período amanhã, né, toda aí e a tarde toda, para fazer esse trabalho de karatê e os jogos recreativos. E na sexta-feira também, manhã e tarde. As crianças que ficam neste período da manhã e também no período da tarde, elas ganham almoço? Como é que é? Não, eles vêm de manhã com transporte escolar. Das escolas, eles já vêm direto aqui para o CRAS, fazem toda a atividade, recebem o lanche, tudo de acordo a nossas orientações. Posterior a isso, nós temos uma motorista e o transporte leva eles até nos pontos dos bairros mais próximos de suas residências. Então, as mães podem ficar tranquilas, as crianças vêm de manhã com transporte escolar e porque como tem a jornada ampliada, a motorista leva para casa e dá tempo hábil deles se organizarem para o turno da tarde, que é nas escolas e nos colégios. Márcia, para fazer as inscrições então, quais são os documentos que precisa fazer? E é só pessoalmente, né? Não pode fazer por telefone. Não, as inscrições precisam ser pessoalmente, tem que vir um responsável da criança, pai, mãe, avô, alguém que é responsável, comparecer no CRAS, conversar com as técnicas, trazer alguns documentos, né? Comprovante de endereço, né, os documentos necessários para que a gente possa realmente fazer tudo certinho e assinar todos os documentos necessários para que eles possam ingressar no serviço. Márcia, explica pra gente então, para talvez alguns pais estejam com dúvidas em casa, qual que é a diferença deste trabalho que vocês realizam aqui do serviço de vínculos com a educação que é ofertada nas escolas, no CMEI, enfim? Então, tem uma diferença bem interessante, no sentido assim, a escola trabalha mais o lado pedagógico, o lado educacional. Nós trabalhamos mais o fortalecimento do vínculo mesmo, do vínculo da criança com a família, que esse é o intuito do CRAS. Então, as crianças vêm aqui, elas realizam atividades, nós temos 3 eixos que nós temos que trabalhar dentro da tipificação. E, geralmente, vocês podem estar observando os participantes que as crianças, os adolescentes vão levar atividades para casa. Qual que é o intuito? Que seja trabalhado o vínculo com a família. Esse é o principal objetivo do CRAS dentro do serviço. Se a educadora social vai trabalhar algum jogo didático, alguma coisa assim, com certeza eles vão confeccionar algo em casa junto com a família, que vai acontecer o fortalecimento do vínculo familiar. Hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes os pais não dão atenção para os filhos, ou de acordo com a demanda que a gente tem da correria do dia a dia, às vezes a gente não tem mais tempo para sentar e conversar com os nossos filhos. E quando tem essa atividade que precisa ser feita em família, fortalece o vínculo familiar. Esse é o principal objetivo do CRAS dentro do serviço de vínculos. Márcia, então, agradecer mais uma vez a presença no programa Município em Ação. Dando sequência agora, vamos falar sobre esporte. As oficinas de esportes foram retomadas. As escolinhas de futsal retomaram as atividades e convidam as crianças e os adolescentes para os treinos.
Os treinos são gratuitos e acontecem no ginásio de esportes Levino Eusenbach, aqui em Jardinópolis, e tem transporte gratuito para quem é de Flor da Serra. O Departamento de Esportes de Serranópolis do Iguaçu anuncia a retomada das atividades das escolinhas de futsal e está convidando as crianças e os adolescentes a participarem dos treinos. As aulas acontecem em Jardinópolis, no ginásio de esportes Levino Eusenbach, e tem o transporte gratuito saindo do ginásio de Flor da Serra 15 minutos antes de cada treino. Os horários e categorias são os seguintes: nas segundas e quartas-feiras, os treinos masculinos são às 8 horas e 30 minutos para alunos de 9 a 11 anos, às 9 horas e 30 minutos para alunos de 12 a 15 anos, às 15h30 no período da tarde. Então são as aulas para os alunos de 14 a 16 anos. Já no feminino, então nas segundas e quartas, às 16 horas e 30 minutos para meninas de 12 a 15 anos. Já nas terças-feiras e quintas-feiras, na categoria masculino, às 8 horas e 30 minutos, são os alunos de 4 a 8 anos, no período da manhã. À tarde também tem treino para os alunos de 4 a 8 anos, às 13 horas e 30 minutos. E após, então, às 16 horas e 30 minutos, tem o treino masculino de 9 anos a 13 anos. E também a categoria feminino nas terças e quintas, às 14 horas e 30 minutos, para alunas de 6 a 12 anos. Então tá aí, as escolinhas de futsal já retomaram as atividades e estão aí aceitando novos alunos. Este foi o programa Município em Ação de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana. O programa Município em Ação, uma produção do Departamento de Comunicação do Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. Até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus e até lá. Acompanhe também o que está sendo realizado em nosso site www.serranopolis.pr.gov.br.